Eu vou te contar algo que está por trás do que está acontecendo em Israel, entre Israel e a guerra com o povo de Gaza, que ninguém está falando. E algo que você vai querer ouvir, você vai enxergar de forma diferente, totalmente o que está acontecendo lá. E no final do vídeo ainda vou dar uma solução, uma sugestão, vamos dizer, de algo que você e eu podemos fazer para ajudar a fazer diferença e abençoar o povo de Israel. Então, fique comigo, você vai querer ver todas as partes desse vídeo. Agora, para eu te mostrar o que está acontecendo lá, que ninguém, no mínimo ninguém que eu tenho visto e olhei um monte de coisas, ninguém está falando, eu preciso voltar um pouco na história. Mas é uma história muito fascinante também, porque eu vou também mostrar algumas coisas na história que ninguém está falando a respeito. Mas não esquece que no final do vídeo eu estou trazendo algo, não diria que é uma notícia positiva, mas no mínimo é algo que você pode fazer e eu posso fazer para fazer diferença e ajudar o povo de Deus nesse momento e o povo de Israel. Então, vamos comigo. Primeira coisa que eu quero falar é da minha enorme tristeza em ver como está sendo horrível e demoníaco os ataques que estão desencadeando sobre o povo de Israel, os judeus ali. Eu tenho vários amigos lá, já estive lá várias vezes em Israel. Eu vou te falar uma coisa, as coisas que estão fazendo não tem justificativa. Quem fala, não, é por causa de... Quem fala que é por causa de é maligno e do demônio e nem merece ser ouvido, que isso não é mais é por causa de, né? Não existe isso. As coisas ali estão acontecendo, são terríveis e horríveis, mas agora eu vou te mostrar o porquê. Você vai entender por que a coisa está nesse nível e você vai começar a abrir seus olhos de uma forma que talvez você nunca tinha visto ou ponderado. Então, vamos lá, nós vamos pular lá de volta muito tempo para trás na história, no tempo de um homem chamado Sansão. Vamos começar com Sansão. Na realidade, tem coisa até antes disso que seria relevante, mas eu não posso entrar em tudo. Então, vou em alguns fatos bem específicos para abrir seus olhos para uma novidade que talvez você nunca tinha pensado. Então, você vai achar interessante o que eu vou falar. Então, vamos lá. Tem um pouco de paciência comigo, porque eu tenho que construir a história para você entender essa coisa toda, tá? Então, Sansão, ele viveu muito pouco tempo antes do rei Davi. Pouco tempo. Dizem que ele era o último dos juízes, né, antes de ser consagrado um rei em Israel, que é Saul, e depois, em seguida, é Davi. Então, sabemos que tem poucos anos entre Sansão e Davi. Sansão é levantado e dado força sobrenatural por Deus para lutar contra os inimigos do povo de Israel, que eram espinho na carne, do povo de Israel, que eram os filisteus. E agora eu quero que você pondere uma coisa comigo. Você sabe aonde moravam os filisteus? Os filisteus moravam exatamente na mesma região onde hoje é Gaza, a faixa de Gaza, literalmente o mesmo lugar. E eu vou mais longe. Ali, nós sabemos, de acordo com os relatos de Davi, no caso de Sansão, não entra de forma específica sobre Sansão contra gigantes, mas nós sabemos que nos tempos de Davi, poucos anos depois, então, se já poucos anos depois Davi e seus homens lutam contra gigantes, eu posso afirmar com quase certeza que já tinha gigantes e que possivelmente Sansão até lutou contra gigantes já. E é um dos motivos que Deus deu essa força sobrenatural para ele. Porque os homens de Davi também ganharam força e poder sobrenatural para lutar. Não se pode um homem sozinho enfrentar e matar 700 inimigos e vários gigantes como eles fizeram. Mas vamos lá. Da onde vêm os gigantes? Primeira rodada dos gigantes vieram, de acordo com o livro de Gênesis na Bíblia, capítulo 6, entre algo que foi para Deus uma perversão, onde os filhos de Deus, né, que são anjos caídos, eles tomam como esposas as filhas do homem e aí eles casam com elas e aí nasce o Nefelim, que são aqueles gigantes e heróis da antiguidade. Deus considerava isso uma perversão, nunca foi o propósito dele, né? E essa perversão acontece ali, né? Depois é varrido da terra através do dilúvio e tudo mais, tempos depois, por causa dessa perversão, faz bastante parte, né? Aí você pula agora para Israel e
exatamente a fonte do local que vem mais Nefelim e mais gigantes é a terra dos filisteus, onde tem Gaza, exatamente. E, de acordo com a palavra, por exemplo, no livro de Jó, fala que Satanás e os filhos de Deus subiram diante de Deus. Então, esses filhos de Deus são literalmente seres, né, celestiais, e uma parte deles são caídos. Satanás já estava caído aqui. Então, vamos lá. Você tem uma coisa perversa acontecendo de novo agora na terra dos filisteus, ali na região de Gaza. E eu posso te declarar com toda convicção e toda confiança que tudo isso era através de um principado maligno, principado das trevas que reinava sobre aquela região. Sansão luta com poder sobrenatural. No final, na sua morte, aonde acontece a morte de Sansão? Gaza. Gaza, gente, exatamente onde está acontecendo tudo hoje. Isso não é por acaso, eu vou te provar, eu vou te mostrar isso aí. Gaza, ele está lá, ele ora e pede a Deus, Deus, deixa eu, morrer derrubando meus inimigos. E Deus ouve e acende e aceita o pedido de Sansão, a força de Sansão volta, por mais que ele continue cego, e ele, derruba pilares e faz cair, toda aquela estrutura e mata milhares dos inimigos nessa guerra, literalmente uma guerra do bem e o santo contra o maligno. Olá, sou o pastor Gary Haynes e eu estou empolgado com um lançamento quentíssimo, um dos melhores livros que jamais lançamos na editora Atos, chamado Orações que Prevalecem. Nossa visão no movimento dos discípulos é ajudar as pessoas a saírem fora de uma vida de oração ritualística, morta, enfadonha, e passar até uma vida de oração, de comunhão direta com o Pai, onde Deus e você estão conversando literalmente. Esse livro vai te ajudar a crescer muito na sua vida espiritual. Recomendo que você tenha. Você pode clicar aqui embaixo e adquirir sua cópia agora e prepara-se para até a sua vida de oração transformada. Literalmente você tem um principado das trevas que estava ali sobre aquela região. Davi e seus valentes levantam. Davi fica conhecido porque ele luta contra Golias, um dos Nefelim, que é um desses seres criados de forma maligna e contra a vontade de Deus também. Davi derruba ele e depois, eu não tenho tempo para contar tudo isso agora, mas leia você na Bíblia, você vai ver histórias de vários dos homens de Davi matam gigantes também, que são os Nefelim. Ok? Pulando para frente, você tem então aqui, entre o povo da terra dos filisteus, você tem ali um principado maligno que está dominando aquela faixa de Gaza, aquele pedaço ali, que era mais ou menos, muda um pouco a coisa, mas era bem naquela região. Você tem um principado maligno, um anjo caído, poderoso, que é o principado daquela região, dominando e procurando de forma maligna, com ódio demoníaco, derrubar o povo de Israel, já desde a época de Davi. E parte do que Davi e seus homens fizeram foi varrer da terra aqueles gigantes e matar aquele restante, e depois não temos mais relatos após esse período de gigantes levantando ali. Então parece que, eu não posso ter 100% ter certeza, mas tudo indica que os homens de Davi conseguiram erradicar e acabar com o resto dos gigantes ali, mas não tiraram o poder desse principado das trevas que estava sobre aquele local. Então vamos lá. O que é esse principado? Ele é um ser demoníaco. A Bíblia fala em várias passagens e a gente tem todas umas provas bíblicas sobre a existência de principados das trevas que dominam certas regiões. Se você vai para a região de São Francisco, na Califórnia, você vê que existe ali um principado das trevas. Nenhuma igreja levanta forte em São Francisco, porque tem uma coisa travando ali. Igreja cristã entra ali e não cresce, porque tem uma coisa travando, tem um espírito de imoralidade incrível ali, por causa desse lance de principados das trevas. Então você tem isso ali na faixa de Gaza, sobre a antiga terra dos filisteus. Agora vamos para um fato mais interessante ainda. Você sabia que a palavra palestino é simplesmente uma variante da palavra filisteu?
é uma variante linguística da palavra filisteu. Filisteu e palestino são basicamente o mesmo nome, apenas uma variação histórica do mesmo nome. E eu digo que isso tem alguma coisa espiritual sobre esse assunto, né? Do nome palestino e filisteu serem, na realidade, o mesmo nome. Mas vamos lá. Você poderia dizer, não, mas os palestinos hoje que ocupam a faixa de Gaza não são o mesmo povo a nível racial que eram os filisteus. E você provavelmente, basicamente, tem razão. Pode ser que tenha algum remanescente ali que a gente não saiba, mas não temos base nisso. Mas meu ponto não é o mesmo povo, e meu ponto é o mesmo espírito principado maligno que dominava ali, domina ainda. Agora vamos pular para frente. Eu preciso contar um pouco da história de Israel para você chegar a entender o que está acontecendo hoje em dia. Então, nós entendemos a história de Israel ali até os tempos de Jesus, beleza? Jesus profetiza que o templo vai ser destruído, coisa que acontece no ano 70, quando os judeus levantam e lutam de forma, na realidade, bastante heróica. Eles mataram muito romano já nessa época, lutaram pra caramba, mas no final são vencidos e morre, de acordo com alguns relatos, 600 mil, outros 1 milhão, mas muita gente, comparado com a população que tinha ali, era uma grande quantidade de gente. Aí, beleza, morreu, destroem Jerusalém, destroem o templo, e os romanos depois dão um novo nome, né? Eles queimam tudo ali, destroem tudo, eles reconstroem uma nova cidade ali chamada Aelia Capitolina, né? Então eles dão esse outro nome, e para se vingar ou irritar ou insultar os judeus, eles mudam o nome de Israel para Síria-Palestina. Então eles pegam esse nome que vem dos filisteus e chamam, né, a terra agora Palestina, e daí então, onde começa a popularizar o nome Palestina. Mas o que muitos não sabem, aliás, raramente já ouvi alguém falando disso, na realidade os judeus continuaram dominando, e eram a maioria, e debaixo do Império Romano, mas como o governo ali de Israel continuou com os judeus ainda, não acabou ali. 62 anos passam, e nós pulamos para o ano de 132. E aí levanta, eu só vou puxar aqui para eu tentar lembrar a forma de pronunciar esse nome, possivelmente não vou pronunciar certo, né, porque eu não falo hebraico, mas Bar Kokhba era um homem que levantou como o Messias, e os sacerdotes judaicos ele e reconhecem ele como Messias, o povo levanta em volta dele, os judeus, eles começam a lutar contra os romanos e, eles decimaram e venceram cada legião romana que veio dali, aí vem o outro de um país do lado e vem o outro, eles foram matando todos, foram ferozes ao extremo. Israel se liberta do Império Romano e se torna uma nação independente, Então, o que acontece a partir dali? Você tem uma situação onde agora o país de Israel está livre, mas os discípulos de Jesus, os cristãos que moravam em Israel na época, não apoiaram. Eles não apoiaram, eles levantam contra, falam, são um falso Messias, o Messias verdadeiro é Cristo, e o povo judaico expulsa eles, mata alguns deles, né, e persegue eles, aí a maioria deles tem que fugir de Israel, que acabou escapando do que viria em seguida. Durante esse período, então, passam 4 anos ao todo, antes que Roma levanta o maior exército jamais colocado junto para ir para a guerra na história do Império Romano, vai lá e mesmo assim perderam muitos e muitos milhares de soldados para vencerem os judeus. Mas, como custou tanto para os romanos, eles inclusive ficam com uma ira tão grande, né, que eles vão lá e vão matando judeu para todo lado. Não todos, ficou algumas pequenas comunidades aqui e ali de judeus, né, mas assim, a maior parte dos judeus ou tem que fugir, ou eles são levados embora como escravos, ou foram mortos na guerra. Então, a partir desse ano 136, anota aí, 136, Israel deixou de ser um país e os judeus passaram a ser uma pequena minoria vivendo em um vilarejo ou outro. Durante 1800 e
vamos fazer a conta aqui, de 136 para 1948, nós temos um total de 1812 anos passam entre a queda ali dos judeus em Israel, né, até que a nação de Israel volta a existir. Agora, só alguns pontos você precisa entender para a gente chegar à conclusão, que vai ser bem forte, você vai querer ver essa conclusão, aonde que nós estamos chegando. Mas olha só, você então tem o povo de Israel fora de Israel. Sabe o que é incrível? Durante 1800 anos, quando qualquer pregador ou mestre da palavra ia ensinar sobre os últimos dias, que falam a respeito de Israel como uma nação, sendo envolvido nos acontecimentos dos últimos dias, e olha até um monte de passagens sobre isso. Tem um monte de passagem que fala que, né, dos judeus que foram espalhados para, dizem, em torno de 70 países, né, de lá para cá, e essa diaspora foram para todo lado, né? Mas você tem profecias que eles vão voltar a juntar. Uma coisa a nível natural impossível de acontecer. 0% de chance, absolutamente sem chance. Então, o que acontece? Você tem o povo espalhado. Normalmente, quando um povo muda para um outro país, que vem de uma outra cultura e língua, em 2 a 4 gerações são totalmente assimilados. De que eu quero falar? Vou exemplificar. Você sabe que assim, morreu na história do Brasil muitos índios e de várias tribos e tudo mais. Morreu muito, sim. Teve abusos, teve lutas, teve doenças que vieram com os colonizadores de fora, que mataram índios e tal. Mas a maior parte dos índios não simplesmente morreram. A maior parte, com o passar do tempo, simplesmente assimilaram a cultura brasileira. Se você vai para o norte do Brasil, você tem milhões de descendentes índios que simplesmente assimilaram a cultura e agora são brasileiros. Né? Às vezes na Amazônia chamam ribeirinhos e são espalhados por ali. Então, o que acontece? Em 2 a 4 gerações, um povo que vai para o outro e morar no meio de outro povo, acabam perdendo sua língua, acabam assimilando e se tornando parte da nova nação. Como é que os judeus, durante 1.800 anos, vivem em um total de 70 países, alguns dizem, e continuam judeus? Isso já é um milagre, é incrível isso. Aí você tem os anos os anos pouco antes e no meio da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra começa a tomar como um propósito de ajudar ver judeus poderem voltar e ter uma terra em Israel. Sim, os ingleses, que eram um império poderosíssimo na época, eles então começam a abrir espaço para começar a voltar judeus em mais quantidade. Sempre tinha judeus em Israel, alguns poucos, mas era uma pequeniníssima minoria durante 1.800 anos. E agora eles começam a voltar, começa a crescer o número, aí começa a crescer a perseguição e que acaba se tornando num genocídio, né, demoníaco dos alemães e seus aliados contra os judeus, onde eles matam, dizem-se, em torno de 6 milhões de judeus, né, de forma cruel e desumana as coisas que eles fizeram. Né, eles matam milhões e milhões de judeus, mas durante esse período antes da guerra já começaram a perseguir os judeus. Mesmo quando a Segunda Guerra Mundial não tinha começado, eles começam a tratar de uma forma abusiva, começam a tirar as posses. Aí os judeus começaram, os que eram mais sábios, abriram os olhos e falaram, nós temos que escapar daqui, essa coisa vai piorar. Aí eles começam a espirrar para fora, e aí eles começam a ir em dezenas de milhares por ano deles, começam a ir para o que na época chamava Palestina, né? O que conhecemos de novo como Israel. Aí começam a ir para lá, começa a crescer o número, Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas em 1948, acontece uma coisa sobrenatural e impossível a nível natural de acontecer, porque volta judeu de todos os cantos da terra, vão lá para a terra e, por causa da perseguição e a morte que aconteceu com eles e o genocídio e tantos milhões que foram mortos, muitos países teve compaixão deles, o Brasil foi um dos que apoiaram, e teve uma voto na ONU ali para Israel pudesse se tornar um país.
Agora, a parte que ninguém sabe sobre isso é que não, só tomaram dos palestinos e prontos, os judeus chatos. Não, não é bem assim, não. Na realidade, Inglaterra tinha um mandado ali que eles mandavam no que é hoje a Jordânia, tem que era maior do que a Jordânia hoje, eles tinham uns pedaços que iam lá para a Síria, né, Egito e tal, eles tinham um pedaço maior, que é o que é hoje Israel, que inclui a faixa de Gaza, né, o que chama-se Cisjordânia hoje e tudo. Então tá, Inglaterra tem isso tudo. O que a Inglaterra falou? Olha, vamos fazer uma coisa? Vamos separar um pedaço aqui para os judeus poderem ter a sua terra de novo, pobres coitados que sofreram tanto, que estão sendo perseguidos no mundo inteiro, que perderam tantos milhões em campos de concentração e extermínio e genocida total. Então vamos deixar os coitados ali terem uma terra. Aí eles separam um pedaço, mas para não tratar mal os árabes que moram ali, que se chamam os árabes palestinos, se bem que palestinos não eram um povo na época e nem era um país, era só um local, né, onde moravam árabes variados ali. Aí a maioria dos que moravam no pedaço que Israel ganhou mudaram para Jordânia. Eles formaram 2/3 da população da Jordânia na época. Uma pequena porcentagem, uma outra porcentagem deles sai, muda para outros países. Uma porcentagem deles vai para a faixa de Gaza. Outra porcentagem deles vai para o que a gente chama de Cisjordânia, que na antiguidade chamava Judeia e Samaria na Bíblia, ok? Então tá, aí eles separam aqui, Israel ficou com seu pedaço, ficou árabes que falaram, eu quero continuar morando em Israel. Os judeus não os trataram mal, pelo contrário, investiram neles, investiram em educação, ajudaram eles a crescerem. E hoje, né, você tem mais de 1 milhão de árabes israelenses. E eles são cidadãos, eles votam, eles têm deputados, eu não sei se é exatamente o termo, mas eles têm representantes, né, no Congresso lá e tudo mais. Eu preguei numa igreja de árabes israelenses, né, que são um povo evangélico, são amorosos, e foi, inclusive, um tempo maravilhoso passar com eles. Mas vamos lá. Então, aí eles separam, eles ganham um pedaço, Israel, e Jordânia é o outro pedaço. Então, falam, não foi justo, Israel tomou tudo e não separou nada para os palestinos. Mentira, essa é uma das maiores mentiras que o pessoal conta, e quase ninguém encontraria essa besteira. Dividiram Jordânia aqui, né, e esse pedaço da faixa de Gaza ficou sob o controle do Egito, porque tem divisa com o Egito. Então, o Egito tomou a faixa de Gaza, Jordânia ficou com aquele pedaço que hoje é o país da Jordânia, e ficaram com... Aí ficou independente por alguns meses o que é Cisjordânia, e aí, logo em seguida, os jordanianos decidem, eu vou ficar com Cisjordânia. Aí eles anexam e viram parte do país Jordânia, tá? Aí, acabaram de virar um país e vários outros países em volta vêm e nós vamos matar todos os judeus, tirar aqui e acabar com eles. Porque é um ódio que vem da onde esse nível de ódio? Satânico. É uma coisa demoníaca. É esse principado e potestades ali e é uma coisa satânica. Porque os judeus não merecem nada que eles ganham. E o pedaço de terra que eles pegaram, que é o que a gente chama de Israel, não vale muita coisa. Naquela época valia muito pouco, tinha sido abandonado, largado, então acabou virando lugar seco e árido, sem irrigação, e ficou um lugar abandonado que valia quase nada durante 1800 anos, né, Israel, o que virou Palestina naquela época. E você tem menos de 1% de toda a terra do Oriente Médio, quer dizer, os árabes e os outros povos que são na maioria muçulmanos ali do Oriente Médio, né, os turcos, os árabes, egípcios e vários outros, eles têm 99, alguns porcentagem da terra. Israel não tem petróleo, não tem nada assim de especial ali, é uma terra que não vale muito. Por que tanto querem tirar eles? Tem 99, alguma coisa porcentagem da terra, né, o povo do Oriente Médio. Eu tenho descendente libanês, então eu não estou falando contra como se fosse alguma coisa negativa, né? Eu sou 1/4 libanês e meu pai é filho de um libanês, mas enfim, nós temos ali 99, alguma coisa porcentagem da terra, está na mão deles, o petróleo está na mão desse povo todo e querem tirar esse pedacinho de Israel. Em 1948, desencadeia a guerra para acabar com eles. E, gente, se você ler a história, é sobrenatural. Alguns poucos judeus com armamentos ruins conseguem vencer exércitos organizados e
equipados e treinados em número muitas vezes maior e decimaram eles e venceram de lavada, assim, acabaram. Você vê o favor divino que estava sobre eles. Depois pulamos, aí teve outros conflitos ali, mas pulamos para 1967, aí tem a guerra que é chamada Guerra de 6 Dias, onde esse povo em volta, inclusive Jordânia, Líbano, Síria, Egito e outros apoiadores ali, juntam e eles estão preparando para entrar e conquistar os judeus e matar os judeus e declararam abertamente que o propósito deles era acabar com o povo de Israel ali, os judeus ali. Aí eles preparam para entrar, os judeus levantam equipamento muito inferior, exército menor, e eles decimaram. Se não me engano, era tipo assim, morreu 1.000 judeus e 20 e poucos mil dos inimigos, assim. Foi coisa que não acontece, né, exceto o favor divino. E ali, aí Israel falou, tá bom, Jordânia, já que você quis tentar conquistar a gente, coisa normal, o espólio da guerra nós vamos controlar agora Cisjordânia, vocês não vão ficar com isso mais. Enfim, faixa de Gaza, durante quase 20 anos, dominado por Egito, e quem oprimiu o povo da faixa de Gaza não foram os judeus, foram os egípcios, porque não são o mesmo povo. Egípcio e árabe ali não são o mesmo povo, eles são muçulmanos, a maioria deles, se bem que tem no Egito uma porcentagem que são cristãos coptas, mas a maioria é muçulmano, isso eles têm em comum, mas não são o mesmo povo. Então os egípcios não querem que vira parte de Egito, não querem que viram cidadãos do Egito e oprimiram o povo ali durante quase 20 anos. Enfim, pulamos para frente. Você tem aí a guerra Yom Kippur de 1973, outra coisa assim, milagrosa e sobrenatural, o jeito que Deus dá favor para os judeus, eles conseguem vencer também em quantidade de exércitos e soldados muitas vezes maior do que eles. E pulamos para o atual. E deixa então eu traçar onde eu estou indo com toda essa história. Você tem atualmente ali, você tem na faixa de Gaza, exatamente o local que, por mais que a raça e descendência do povo pode ter mudado, mas o espírito é maligno e demoníaco. Não me entenda mal, não estou dizendo que todo o povo da faixa de Gaza são malignos e demoníacos. Inclusive tem discípulos de Jesus ali no meio. Tem em torno de 2% deles, dependendo de onde você tira a fonte, que são cristãos, tá? E tem muçulmanos ali que são pessoas boas e não são cheios de ódio e crueldade. Mas tem uma turma ali que são possessos e tomados por demônio. E essa é a raiz de tudo que está acontecendo. Porque o demônio e Satanás odeia os judeus, porque mesmo que eu sou gentil, né, eu sou descendente de tribos germânicos variados, de índio, Cherokee, índio-americano, sou descendente libanês, como eu falei há pouco, variado ali. Então eu sou puro gentil, pelo que eu saiba, não tenho nada de sangue de judeu. Mas eu venho para Cristo de acordo com Romanos, e Paulo fala que nós fomos enxertados na árvore, mas Deus não tirou, né, o fato que seu povo continua seu povo. Deus é um Deus de palavra eterna. Então eu não preciso me tornar judeu para vir para Cristo, isso ficou bem estabelecido na igreja, no livro de Atos ali, bem claro isso, mas o fato que eu estou enxertado na árvore não significa que os judeus deixaram de ser o povo de Deus. E você vê as profecias bíblicas incríveis. E durante 1800 anos, os pastores e pregadores tinham que tentar falar que tudo que era profetizado nos últimos dias sobre Israel como um país era simbólico e não sei o quê. Quando o homem quer ajudar Deus, ele só comete besteira. Então, simbólico, não é real, não sei o quê. Mas, na realidade, você vê que Deus faz uma coisa tremenda, Israel está ali. E o fim da história é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, os judeus vão vencer, eles vão vencer, não vão perder agora. É cruel o que aconteceu com eles, eles têm todo o direito moral de, né, lutar de volta e colocar e decimar os terroristas. Não todo o povo dos palestinos na faixa de Gaza, mas os terroristas têm todo o direito de ir lá guerrear. Eu acho que todas as pessoas justas e corretas entendem isso. Quem não concorda com isso, porque é uma pessoa do diabo e maligna mesmo, e isso eu posso falar com convicção, a pessoa que abraça a causa que tá certo você violentar mulheres, matar bebês, matar mulheres, e tudo que estão fazendo, essas crueldades, isso é do demônio, quem apoia isso é do demônio, por isso que ele está apoiando. Mas é uma guerra espiritual, gente, esse que é meu ponto nesse vídeo.
Eu vou encerrar aqui com só um último pensamento para você estar comigo nisso. Nós podemos fazer algo sim. Não é ir lá lutar, não é necessariamente a gente viajar para lá, mas nós podemos orar. Pedir a mão de Deus para operar ali, porque é uma guerra espiritual, a faixa de Gaza é o local onde tem um principado das trevas, nós podemos orar para derrubar e ver vencido esse inimigo do povo de Deus, esse principado das trevas. Nós podemos orar, nós podemos guerrear, nós podemos fazer intercessão e fazer diferença. Então, meu chamado final nesse vídeo é: me ajuda nisso, vamos juntos fazer isso. O Movimento dos Discípulos é um projeto para a gente chamar as pessoas de volta a ser aquela igreja igual do livro de Atos. E eu vejo que uma igreja igual do livro de Atos, no momento dessa, estaria fazendo guerra espiritual. Né? Então não fica chateado, não fica preocupado. Certamente é muito triste quem tem perdido alguém ali, eu concordo com isso, mas vamos estar orando, vamos estar guerreando, vamos estar fazendo intercessão, vamos estar declarando que Deus é rei e vendo derrubados os inimigos do Senhor, porque Ele é rei e os seus inimigos serão derrotados. Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha ajudado. Segue a gente, inscreve-se no canal, liga o sininho que você vai ter muito mais conteúdo rico e quente que vai estar vindo. Conhece nosso portal, onde temos muito mais conteúdo, artigos, oferecemos livros que recomendamos que você leia para crescer na sua vida espiritual. Como eu falei, tem vídeos, artigos, vários tipos de conteúdo para te ajudar e você poderia fazer parte do Movimento dos Discípulos junto conosco. Então aqui está o endereço, né, do nosso portal. Você indo lá agora, cadastra assim uma coisa de 30 segundos e você ganha um e-book que eu escrevi, que é um best-seller chamado O Poder da Língua, que vai abençoar muito a tua vida. Deus te abençoe, até em breve. Se estamos sendo bênção na tua vida, ajuda a gente. Você se inscrevendo no canal, você apertando o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo e você indo aqui embaixo comentando alguma coisa, ajudam muito a gente poder atingir mais gente e ser bênção. Quer fazer parte do Movimento dos Discípulos? Vai no nosso portal, tem muito conteúdo que você não acha em outro lugar, que vai te ajudar a crescer. Cadastra ali, ganha um e-book e ande conosco e vamos ser bênção.